Olá pessoal, vamos falar um pouquinho mais de uns comandinhos básicos. Estruturas de seleção, condicionais, então aqui nós vamos falar um pouquinho do if, do else. Isso vai nos servir para fazer uma verificação. Por exemplo, aqui nós temos três valores que estão sendo lidos, x, y e z, e eu quero verificar se a soma desses três valores é maior do que 100. Nós estamos fazendo isso aqui, ó. O if equivale ao se. Se x mais y mais z é maior do que 100, ele executa os comandos que estão dentro do if. O elif, ele funciona como um if-else, como else if, aliás. O que isso significa? Aqui eu coloquei um if, o else e o elif só podem ser colocados posteriormente a um if. Então, se essa condição não for verdadeira, então, else, então, se elif, então, se não for maior do que 100, ele vai vir para cá, ele vai verificar. Então, se ele for maior do que isso, ele vai executar esses comandos aqui dentro. E se ele não entrar em nenhuma dessas condicionais, ele vai vir para o else. O else sozinho não tem uma condição, então ele não vai fazer uma verificação. Se ele não entrar neste nem neste, ele vai direto para cá. Ok? Vamos fazer um exemplinho então. Antes disso, também é importante falar que nas últimas aulinhas, nós temos usado esse terminalzinho do Python para fazer os comandos. Correto? Então, tem outra forma de nós executarmos. Aqui é mais para nós testarmos os comandinhos isoladamente. Mas nós podemos escrever o nosso código em um arquivo. Eu estou usando o Notepad aqui. Qualquer outro editor de texto vai funcionar, desde que coloque a extensão .py, que é para a linguagem Python. Aqui nós temos um exemplo também de if-else. E aqui não temos nenhum elif. Isso, podemos adicionar isso depois. Então, para executar esse programinha aqui, ó, nós abrimos o prompt de comando. No Linux vai funcionar de maneira semelhante, ok? Abrimos aqui o prompt de comando do Windows. Aqui eu já estou na pasta em que esse exemplo está. Então, nós digitamos Python e colocamos o nome do nosso programinha, do nosso arquivo. Ó, ele já está executando. Então, digitar um valor inteiro, vamos botar 255, ó. O que está acontecendo aqui, ó? Eu digitei um valor que foi colocado em x, então 255. Então, if x maior do que 0, sim, 255 é maior do que 0. Então, ele vai mostrar isso aqui. Agora, ele vem para cá. X é maior do que 100? É. Então, ele vai mostrar isso aqui. Ele continua em linha reta aqui. E ele faz a verificação. X é par? Não. Então, ele vem para o else. Tem um if aqui? Não tem. Então, ele não vai fazer nenhuma verificação, ele vai só mostrar isso aqui direto. Ele não entra nesse else, uma vez que ele entrou neste if. E ele também não vai entrar neste else, porque entrou neste if. Então, ele só mostrou essas três mensagens. Ok? Vamos falar um pouquinho da indentação. Como dito aqui, ó, diferentemente de outras linguagens, Python não possui delimitadores de blocos, como os colchetes em C, em Java. Pode se notar aqui, ó, além dos pontos e vírgulas que não estão aqui no final de cada print, de cada comandinho desses, não temos os colchetes. Aqui nós colocamos 2 pontos e não tem nada para fechar esses 2 pontos, ok? Aqui, nesse exemplo, ele é semelhante ao que executamos aqui há pouco. Ó, aqui, se nós diminuirmos, dá para nós visualizarmos melhor, ó, o que está dentro do que. Em Python, tudo vai funcionar com indentação. Indentação são os espaços entre o comando aqui. Geralmente, utilizo o tab, a tecla tab, porém, se colocar 2 espaços, 3 espaços, também funciona, fica a seu critério. Meu tab está configurado para 4 espaços. Só que isso tem que ser uniforme, ok? Tem que ser um padrãozinho escolhido por vocês.
Vamos continuar então? Vamos falar um pouquinho das strings. As strings são estruturas de dados que contêm um conjunto de caracteres. Python não trabalha com caracteres isolados, só com strings. Elas são declaradas entre aspas duplas ou apóstrofos, que são as aspas simples. Aqui não faz nenhuma diferença colocar simples ou duplo. Vai funcionar da mesma forma. Ok, vamos testar aqui, ó. Então, texto 1 vai receber aqui, ó. Olá, mundo. E texto 2 vai receber olá, mundo. Agora eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês que não vai funcionar. Texto 3 vai receber olá, mundo. O que eu fiz aqui? Coloquei uma aspa simples e uma aspa dupla. Isso não pode ser feito. Ele vai dar erro, ok? Se você colocou aspas duplas, fecha com aspas duplas. Se colocou com aspas simples, tem que ser com aspas simples. Aqui, ó, quando dermos o print, texto 1, ó, e print texto 2, o resultado vai ser o mesmo, porque não faz a diferença das aspas, ok? Continuando então, para concatenar as strings, nós utilizamos o símbolo mais, ok? Aqui temos o exemplo, ó, nós temos o primeiro texto, o FSM, o segundo texto, o FSM por extenso. Texto 3, eu fiz a concatenação desses, colocando texto 1, o símbolo de mais. Aqui eu quis colocar uma string que não está dentro de uma variável, então eu coloquei entre aspas, aqui também não faz diferença, simples ou duplas, mais texto 2. Ó, aqui na saída ele me exibiu isso aqui quando eu dei o print do texto 3. Depois eu fiz algo bem semelhante, eu dei o print e coloquei todo esse conjunto aqui dentro desse print. Ele também exibiu a mesma coisa, porém não foi salvo dentro de nenhuma variável, ele só printou. Ok? Também é importante nós falarmos um pouquinho de strings quando nós queremos fazer a formatação delas. Por exemplo, vamos salvar aqui. Então, vamos fazer um programinha que ele vai exibir o nome e a idade de uma pessoa. Nome. Então, input, digite seu nome e idade. Convertemos para inteiro, porque quando nós estamos usando o input, ele vai nos retornar uma string, como conversamos na aula anterior. Digite sua idade. Ok? Agora aqui, eu vou dar o print. Você é... Aqui, ó, tem duas formas de fazer isso. Nós podemos colocar assim, colchetes, possui, outro colchetes para cada valor que queremos adicionar. E depois disso, nós colocamos ponto format, uma funçãozinha que vai formatar a sua string, e dentro dela nós colocamos os parâmetros, que é nome e idade. Ok? Como nós trabalhamos com formatação automática dos dados, então nós não precisamos dizer se é um inteiro, se é um float, colocando aqui. Porque o format, ele já está fazendo essa verificação. Ok? Outra forma de fazermos isso é colocamos você, no mesmo texto, e agora nós utilizamos o símbolo do percent e colocamos o tipo de dado que é o parâmetro que vamos passar. Nesse caso, o nome é uma string, então é esse, ok? Aqui eu vou botar um gabaritozinho. Os comentários em Python também, foi comentado anteriormente, é o símbolo de jogo da velha. Hashtag. Então, aqui, ó.
Assim, é uma string. Lembrando que não há caracteres isolados, diferente do C que colocaremos assim, não existe isso aqui. D é para inteiros. E F para floats. Ok? Aqui, então, a idade ali é um inteiro, vamos colocar e possui de anos, ponto. Fechamos com aspas, e agora, ao invés de colocarmos o format, nós colocamos o percent, e entre parênteses colocamos os parâmetros, ok? Vamos executar isso. Ó, Python, e colocamos o nome do arquivo. Então, vamos colocar um nome aleatório aqui, idade 20 anos. Ó, ele substituiu aqui os colchetes e aqui ele substituiu esse formatinho. Ok? As duas formas funcionam. Vamos continuando então. Aqui nas strings nós temos algumas funçõezinhas para manipularmos. Então, para verificar o tamanho da string, nós usamos len e colocamos o nome da string, da variável. Aqui, por exemplo, ó, len texto1. Ó, tem 9 caracteres, ok? Queremos contar quantas vezes uma substring aparece nesse texto. Pode ser um caractere, pode ser uma substring. Aqui, ó, o texto é olá mundo. Vamos ver, o que se repete aqui é a letra O. Vamos ver quantas letras O ele vai nos retornar. Então, ó, texto 1.count, que é a funçãozinha, entre parênteses colocamos aspas duplas ou simples, o que nós queremos verificar quantas vezes aparece. Ó, 2 vezes. 1, 2. Ok? Para encontrar a posição dessa substring, então ao invés de usarmos count, nós colocamos find. Aqui vocês vão notar, ó, que apareceu a posição 0 e não a última posição. Ele sempre vai retornar um só valor. Ele vai retornar o primeiro encontro para esse caractere. Ok? Ó, o A tá na posição 2. Strings são contados assim, ó, 0, 1, 2. Sempre começando contando que o caractere primeiro, ele é o 0, não é 1. Que nem vetores na linguagem C, ok? Continuando, então, aqui, para verificar se uma substring pertence à string original. Então, quero ver se mundo está no texto 1. Então, eu vou colocar mundo in, e aqui eu vou colocar texto 1. Ó, ele retornou true, verdadeiro. Mundo está no texto 1. Agora, se eu colocasse assim, ó, ele vai retornar falso. Aqui tem a diferenciação entre maiúsculas e minúsculas, ok? Quero substituir um trecho pela string. Então, aqui, ó, como é que nós fazemos? Nós utilizamos a função replace. Colocamos o nome da nossa variável, texto1, replace, colocamos o que nós queremos mudar. Ó, vou mudar mundo. E vou botar o nome Fernanda. Quero que estávamos usando antes. Aqui, ó. Olá, Fernanda. Agora, vamos dar um print nesse texto 1 para ver o que aconteceu. Ó, não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque nós não atribuímos essa mudança ao texto 1. Nós só mostramos aqui. Isso funcionou nesse terminal aqui, mas não funcionaria se nós colocássemos num programa completo, ok? Então, o que nós colocamos aqui? Texto 1 vai receber essa modificação, texto1.replace mundo por Fernanda. Agora sim. Foi feita a modificação, ok? Agora é bem simples para converter as letras todas para maiúsculas ou minúsculas. Nós utilizamos, então,
upper e lower. Então, ó, novamente, eu não vou fazer nenhuma alteração, vou só colocar um print. Texto 1.upper, ó, tudo em maiúsculo. E print texto 2, texto 1, ponto lower. Aqui não vai fazer diferença porque ele já tá todo minúsculo. Vamos mudar aqui, ó, texto 3 a receber. Olá, mundo, ó, tem algumas em maiúsculas. Aqui, ó, ficou salvo. Para colocar em minúsculo, então, nós vamos colocar variável ponto lower. Ó, ficou tudo minúsculo, ok? Para separar as strings por espaço, eu quero separar quantas palavras tem nesse texto. Então, vamos colocar aqui, ó, um texto maior. Olá, mundo. Hoje é um dia bonito. Ó, ficou salva a alteração. Vamos separar isso por espaços? Então, ó, ele separa. Isso aqui fica salvo numa lista, ok? Ele separou aqui também, ó, com a vírgula junto, porque ele só tá separando por espaços. Se eu quiser separar por outra coisa que não seja os espaços, por exemplo, quero separar por pontuação, por vírgula. Então, aqui dentro do parênteses, nós colocamos o caractere que nós queremos separar. Ó, separou em só 2 elementos. Ok? O strip vai funcionar de uma forma bem semelhante. Só que aí ele vai remover os espaços em branco, se nós não colocarmos nenhum parâmetro, no início e no final da nossa string, ok? Vamos colocar aqui uns espaços em branco. E aqui eu vou colocar um número repetido aqui, ok? Ó, nosso texto está assim, ó, temos espaços em branco aqui e outros aqui, não dá pra ver porque não tem um ponto final aqui, mas é isso, ok? Então, vamos agora colocar texto 3.string. Não colocando nada dentro do parênteses, ele vai considerar os espaços. Ó, ele tirou os espaços. Agora, eu quero tirar esse 4. Eu coloco esse 4 aqui, ele não vai tirar, porque não tá no início nem no final. Mas se tiver no início ou no final, ó, está no final. Então, agora sim, eu vou colocar o 4, ele tira o 4, ok? Tem que estar sempre no final. Se eu quisesse pegar aquele texto de antes, ó, aqui eu vi um erro, ok, não tem problema. Se eu quiser pegar esse texto de antes, aqui tem uns espaços também, então, eu quero tirar os 4 e os espaços ao mesmo tempo. Então, aqui eu vou colocar texto 3.strip. Primeiro tem que ser o que tá mais a borda, aqui. E depois eu coloco outro, que é o que vai estar mais à borda. Ó, ele retirou tudo isso. Ok? Para exibir trechos específicos de uma string, vamos só salvar essas alterações. Na verdade, podemos usar outro texto nosso. Aqui, ó. Está assim. Vou mostrar, então, do caractere 0 até aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4.
Eu vou mostrar até o espaço. Então, eu vou botar texto 2, entre colchetes, o início, vou começar em 0. Então, não preciso colocar, posso colocar, mas não preciso, posso colocar direto aqui, ó, 2 pontos, o fim, caractere 4. Aqui eu posso colocar 0 ou não, porque ele vai considerar o início. Se eu quiser de um elemento algum até o final, posso colocar assim ou o último caractere, tanto faz. Ok, ó, ele mostrou lá e o espaço. Por que ele não mostrou o M, se o M é o quarto caractere? 0, 1, 2, 3 e 4. Por quê? Porque aqui ele está considerando que são 4 caracteres. Começando no 0, vai de 0 a 3. Ok? E para exibir algum caractere específico da string é semelhante. Né? Quero exibir o caractere 4, ele mostra o caractere 4. M. Ok? Aqui tem alguns exemplinhos também disso tudo que nós trabalhamos. Aqui nós temos sobrenome, o nome, idade. Isso aqui tudo foi aleatório, tá? Não foi tirado com base de ninguém. Isso aqui são dados aleatórios. Aqui fizemos a concatenação. Foi salvo essa alteração porque nós atribuímos isso à variável texto. Nós aqui printamos texto. Depois printamos o tamanho do texto, utilizando a variável len. Aqui nós tivemos que converter para string, porque nós não podemos fazer a concatenação de um texto, de uma string, com algum valor que não seja uma string. Quando ele retorna o len, ele retorna um int. Então, não é uma string. Concatena isso. Aqui a gente teria que escrever aquela formatação que nós fizemos, ok? Aí sim funcionaria. Aqui, então, a mesma coisa, fizemos a conversão aqui para string, e nós fizemos o contador para mostrar quantas vezes o caractere A aparece. Aqui, ó, ele nos retornou 3. Em que posição encontramos o trecho? Utilizamos a funçãozinha find, que está aqui. Ó, formar a posição de uma substring. Substring aqui 25 anos, no caso só 25. E depois aqui estamos verificando se está presente no texto. Aqui novamente, ó, eu fiz a diferenciação para vocês verem. Que é verdadeiro quando está com o mesmo... Se está em maiúsculo e eu coloquei aqui para verificar em maiúsculo, ele vai dizer verdadeiro. Caso contrário, ele vai dizer falso, porque ele considera a diferenciação entre caracteres maiúsculos e minúsculos. Aqui em replace, nós substituímos o nome, ok? Para Amanda, ó, aqui. Não ficou salva essa alteração, porque isso foi só dentro de um print, não teve atribuição a nenhuma variável. Mesma coisa aqui, passando para maiúsculo e para minúsculo. Mesma coisa quando temos o split, que dividimos em uma lista. Aqui, no caso, isso não ficou salvo, porque está dentro de um print, ó. Separamos aqui por uma lista. Aqui, concatenei alguns espaços, ó, como pode ser visto aqui. Exibimos o texto, né, para ver essa mudança. Depois, atribuímos a mudança e tiramos esses espaços. Então, ficou assim. E aqui exibimos o caractere 0 ao 12. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 11, 12. 12, no caso, não foi exibido, que é a vírgula, porque, como eu havia comentado antes, do caractere 0 a 11 são 12 caracteres. E o 12 aqui não é o último caractere, mas sim quantos caracteres terão no total. Continuando, então, aqui nós vamos falar um pouquinho dos laços, ok? Os laços são repetições. Eles vão auxiliar bastante, a gente vai usar isso bastante durante a nossa programação. Então, aqui nós temos a estrutura de cada um deles. Aqui é o for e o while. Então, aqui nós temos um exemplo de um programa que faz exatamente a mesma coisa, utilizando tanto o for quanto o while. Então, aqui ó, nós solicitamos ao usuário 5 números. Aqui, o que teve de diferente? No input, eu não coloquei nada, porque eu não queria que ficasse repetindo, digite 5 números cada vez. Então, printei uma vez só antes do while e não coloquei nada no input.
O mais igual que tá aqui, seria correto dizer que esse mais igual, ó, soma mais igual int input, aqui, ó. Isso é equivalente assim, ó, colocamos soma, recebe soma, mais o int input, ok? Esse mais igual também vale para vezes, igual para barra, igual, ok? Então, aqui, nós estamos fazendo a soma desses 5 números que estão sendo digitados. Aqui eu criei um contador para o while, e ele vai somando a cada vez que ele termina aqui de realizar os comandos dentro do while. Ele termina, ele retorna, ele termina, ele retorna. Quando ele atingir 5, o contador vai ser maior, vai ser igual a 5, não vai ser menor. Então, ele vai vir para o final e vai printar só. É o caso aqui. Com o for, é semelhante. Aqui nós não precisamos necessariamente utilizar a função range. O que nós poderíamos fazer? Aqui, nós poderíamos colocar o seguinte. Vamos salvar aqui. Ó, vamos colocar então semelhante ao que está ali, mas de forma diferente. Ó, print. Digite. Na verdade aqui nem precisava desse conte mais um, mas igual a 1. Isso aqui não precisa, é desnecessário, ok? Vou colocar aqui a versão correta para vocês terem uma ideia primeiro. Tá, é assim, ó, não precisava desse contador aqui, porque eu estou usando a função range. A função range, ela aceita 3 parâmetros. Aqui só temos 2, porque nós temos o início e o fim. Aqui, se colocarmos um terceiro parâmetro, significa, vai ser a taxa de variação aqui. O que isso significa? De 0 a, vamos, por exemplo, colocar um range de 0 a 10, pulando de 2 em 2. Então, ele vai botar 0, 2, 4 e 8. Ok? De 0 a 10, ele vai pulando de 2 em 2. E tem que ser menor que 10. Esses vão ser os números que ele vai mostrar. Aqui, se não colocamos nada, então ele está assumindo que é 1. Ok? Ele assume que é 1. Então, vai 0, 1, 2, 3 e 4. Vamos salvar aqui e vamos executar isso. Ó, a soma deu 150. Ele foi do 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui, vamos botar de outra forma para ficar mais fácil de ver. Exemplo 3.4. Então, aqui, ó, vamos aproveitar esse código aqui. Ó, vamos botar um print só aqui dentro. Print. Vou colocar só o i, para vocês verem. Ó, ele vai printar de 0 a 5, incrementando 1 a 1,
o 0, 1, 2, o 3 e o 4. Vamos colocar aquela taxa que comentamos antes, então. Ó, colocamos 2 como a taxa. Ó, de 0 a 10, no caso 10 menos 1, né? Porque tem que ser 10 elementos, que nem foi no caso aqui. Sempre um caractere a menos, ele considera o final. E incrementando de 2 em 2, ó. 0, 2, 4, 6 e 8. Vamos ver 3, como é que vai ficar? Opa. Ó, de 0 a 10, foi o 0, o 3, o 6 e o 9. Entendido? Isso pode ser bastante útil se nós queremos verificar se a entrada foi uma entrada válida. Por exemplo, eu solicito que a pessoa digite um número que eu quero que a pessoa escolha para o ímpar. Escolha par ou ímpar. E aí, para ser par, ela vai botar P, e para ímpar, ela vai botar I. Então, aqui eu vou criar um laço x not em P barra I. Ele vai dar um print. Opção inválida. E vai solicitar para editar novamente. Acho que temos até esse exemplo já. Isso. Vamos continuar aqui no nosso. Esses exemplos vão ser todos disponibilizados, ok? Vamos executar. Ó, coloquei P. Tá ok, vou até botar aqui um print pra ficar fácil. Ok. De entender quando funciona. Ó, funcionou. Agora eu vou colocar I. Vai funcionar. Novamente, vamos frisar aqui. Aliás, tiramos essa barrinha aqui, né? Senão ele vai considerar a barrinha também. Novamente aqui, ele vai fazer a diferenciação entre maiúsculos e minúsculos, ó. Se colocarmos P minúsculo, ele vai dizer que é inválido e vai ficar solicitando, porque está no loop. While. Quando nós estamos vendo aqui, ó, x not in, ele vai verificar caractere por caractere se o x está aqui. Ok? Se não estiver, então ele vai entrar aqui, por causa do not. Ok? Como nós resolvemos isso? Nós podemos escolher não aceitar que a pessoa digite minúsculo, como podemos aceitar. Para isso, podemos colocar aqui, então, as outras duas opções, ou podemos fazer a conversão disso. Ó, vamos colocar isso aqui, ponto, upper. Ó, funcionou, ok? Nós podemos usar esse while para muitas coisas. Aqui eu vou dar mais um exemplo desse caminho que ele percorre. Exemplo 4. Aqui. Opa! Bom. Vamos dar um novo aqui. Ele salvou. Ok. Salva como 5, então. Tá. Então, vamos colocar aqui um while
char in, não, vou botar só C, in, vou botar aqui uma lista, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, vou colocar várias letras, ok? Gente, lembrando sempre de fazer a indentação. Olha o que ele vai nos mostrar. Ah, o que deu de erro? Ah, tá. Aqui acho que é um for. Vamos ver. Agora me deu um branco. Vamos verificar. É um for. O while não funciona porque o while ele tá fazendo uma verificação primeiro. O for ele só vai pegar e vai atribuindo a cada um desses. O while ele vai verificando se está. E aqui ele vai percorrendo, ó, e vai exibindo. C recebe A, C recebe B, C recebe C, e assim vai até ele mostrar tudo. É por isso que aquela hora que nós usamos o range, nós poderíamos ter feito assim, ó. Não me recordo se é parênteses ou colchetes, vamos ver. 0, 1, 2, 3, 4. Vamos ver se... É assim, ó. Ele vai mostrar os 4. Pegando aquele exemplo para fazer a soma... Vamos fazer diferente dessa vez? Vou botar assim, ó, concatenar. Essa é outra opção que eu te mostrado a vocês. Talvez não a melhor, mas funcional. Soma. Ó, funcionou. Ok, aqui, comparando com aquele exemplo, ó, a função range faz isso. Ela coloca esses números daqui até aqui. Se nós colocamos essa lista, entre colchetes são listas, se nós colocamos essa lista, ele vai percorrer todos esses, ok? Então, aqui, novamente, ó, o que nós tínhamos feito antes? Nós colocamos um for C em A, B, C, D, E, F, e assim continua. Ele dava o print. O que o for faz? Ele percorre cada um desses e faz. Aqui ele atribuiu o i ao 0, o i 1, e assim foi até o 4, entendeu? É assim que funciona o for. E o while foi um pouquinho diferente, né? Aqui ele estava verificando. Ok? E de laços é isso. Continuaremos com listas, então, com dicionários e como fazer algumas funçõezinhas em Python.